Vamos lá, outra coisa também. Então, hoje, na aula de hoje, eu queria terminar essas coisas de Revolução Industrial, já não aguento mais falar sobre ela, e a gente vê um pouco aí, então, a Inglaterra no começo do século XIX, como está previsto, e na aula de amanhã a gente já começa a ver o crescimento dos outros países ao longo do século XIX, né? Principalmente aí Estados Unidos e Alemanha. Então, hoje eu queria ainda falar um pouco ainda da Inglaterra, e se a gente retomar a aula passada, na aula passada a gente tentou olhar um pouco o que eu chamei talvez aí de base da Revolução Industrial e da expansão inglesa aí na primeira metade do século XIX, né? E a gente conversou basicamente sobre duas coisas em relação a esse tema, né? A gente também falou um pouco sobre a Europa e tal, mas a gente olhou primeiro, vou chamar o lado da demanda, né? O lado do mercado. A gente viu que o mercado inglês, apesar de não ser a população maior que tem na Europa, é um mercado que tem uma dimensão bastante razoável, né? É, e tem um mercado interno relativamente grande, mesmo de não ter uma população grande. É um nível de renda médio relativamente bom, sim, não é gigantesco, certo? Mas uma boa renda média, certo? E um mercado relativamente unificado, né? Essas barreiras internas ao mercado diminuíram muito nos anos anteriores, no século anterior, principalmente, né? Essas barreiras fiscais entre os condados da Inglaterra, entre as várias localidades da Inglaterra, e a utilização de padrões diferenciados nos diferentes lugares da Inglaterra. Então, você unificou padrões de peso, padrões de medida e padrões monetários, certo? Então, você tem uma certa unificação monetária do espaço inglês, né? E uma espécie de uma certa unificação fiscal. Não é completa, mas você não fica pagando pedágio em cada ponte que você passa, em cada lugar que você atravessa. Certo? Então, você tem um mercado um mercado nacional relativamente completo, tá certo? Relativamente bem montado, com uma renda média que não é gigante, mas a renda média talvez seja até mais alta do que o resto da Europa, né? Para uma população que não é muito grande, mas uma população que tem um volume de consumo relativamente bom. E é um consumo, a gente viu muito em produtos esse tipo, né? Não é uma renda que vai consumir muito bem de luxo e tal, né? São bens menos sofisticados, que são o mesmo mercado, um pouco, um mercado bastante semelhante, certo, com o mercado externo inglês, certo? Quer dizer, né? A Inglaterra também não se especializou em vender produtos de luxo no mercado internacional, né? Obviamente que são produtos com uma relativa sofisticação, porque eles são feitos com tecnologias relativamente avançadas, tal, para a época, né? Mas são produtos, vamos dizer assim, que, vamos dizer assim, mais homogêneos, tá certo? São produtos, vamos dizer assim, sem grandes diferenciações para pessoas específicas, tal, produtos com uma certa resistência, tá certo? Então, não são bem sofisticados, olha aquela coisa, aquele raincoat inglês, nossa, como ele é fabuloso. Não é bem isso, não, é um negócio legal, segura, dá para aguentar o tranco e tal. Então não tem uma diferença. Agora, o importante é que não tem uma diferenciação significativa para atender os dois mercados, o mercado doméstico e o mercado externo. Né? Então você tem a conjunção dos dois mercados, o que foi importante para o tamanho do mercado da Inglaterra total. Né? E na discussão de qual que é mais importante, menos importante, certo? Quer dizer, já tem os autores que defendem a importância de cada um dos dois mercados, né? A ideia de que um mercado interno grande e dá uma certa estabilidade ao setor, né? Aos setores produtores. E o mercado externo, ele é mais incerto, certo? Mas ele é o que se expande, certo? É o que tem uma expansão maior, é o que cresce, certo? Quer dizer, é o que varia, que cresce. E normalmente, né, os autores como Hobsbawm vão dizer que ele é o fundamental, sem ele não tem muita explicação para a Revolução Industrial. E que normalmente a gente tem hoje a ideia é que uma parte da Revolução Industrial, das mudanças técnicas, né, vem muitas vezes dessa variação que tem as exportações, né? Essas ondas de investimento de mudanças técnicas pelas quais
passa a Inglaterra durante esse período relativamente longo da Revolução Industrial, né, de 1750 a 1820, 30, né, com vários setores mudando um pouco ao longo do tempo, inclusive. Certo? Então, essas ondas aí que vai acontecendo de investimentos em determinados setores, mudanças técnicas em outros setores, elas estão muito associadas a esses ir e vir das exportações da Inglaterra. Né? Então, se a demanda interna ela tem uma função estabilizadora, vamos dizer assim, a demanda externa tem essa função de impulso, né? de ser um pouco a que cria o problema que você vai ter que resolver internamente. Né? Cria um aumento de demanda e eu tenho que, de alguma maneira, dar conta disso. Então, né, fazer investimentos, mudanças técnicas, a transformação tecnológica. Né? Então, a gente viu um pouco na aula passada, certo? Quer dizer, né, aqui ressaltar a questão da formação de um mercado interno homogêneo, certo? Homogêneo, né? De um produto homogêneo, mas principalmente, assim, o mercado ele é homogêneo no sentido de que não tem muita fissura nele, né? Não tem essa separação de mercados particulares, dado por regras, por leis, por tipos de moeda, etc. Né? E a importância, então, também do mercado externo aí, né? Então, aí a marinha inglesa, a diplomacia inglesa tem o seu papel nesse processo. Internamente, a outra coisa que a gente discutiu também na Inglaterra é até que ponto a Inglaterra tinha uma relação com a ciência ou com a tão importante assim para fazer essas mudanças tecnológicas, etc. O que a gente conversou, tá certo? Acho que na semana passada, o que é mais importante talvez dentro da Inglaterra, né? Normalmente as pessoas não associam muito os ingleses com pessoas dotadas de algum talento intelectual muito diferente, também não são piores, mas também não são necessariamente melhores do que os outros. E, apesar de você ter universidades na Inglaterra há algum tempo, né, existe uma relação boa com as universidades, etc., não é também muito melhor ou pior do que a de outros lugares. Sabe? O que talvez seja mais importante, talvez seja diferente dentro da Inglaterra, é que o papel das guildas, das regulamentações, das regras de produção local, elas talvez sejam menores na Inglaterra do que, por exemplo, na França e talvez até na região de Flandres e na Alemanha. Né? A Alemanha é muito marcada por essa divisão, né, interna. Mas a França e a Flandres é muito marcado também por esse papel das guildas, das corporações de ofício, das regulações produtivas. Né? Então, uma guilda, ela domina determinado conjunto de procedimentos artesanais, a produção de alguma coisa, certo? Em alguma região, e normalmente ela é muito conservadora, né? No sentido de admitir novas tecnologias, novas formas de produzir, novas formas, inclusive, de se organizar para produzir, novas formas de ensinar o processo produtivo para os aprendizes imersos. Então, é uma coisa muito fechada, ele prima muito por um certo orgulho de um artesanato que eles fazem, tá certo? De uma certa qualidade ou de uma certa enfim, solidez, alguma coisa parecida com isso. Então eu tenho essas guildas que funcionam muito, vamos dizer assim, para preservar o formato produtivo, certo, que eu tenho. E elas normalmente são refratárias a essas inovações de processos, inovações de produto, né? E o papel, então, dessas guildas, dessas regulamentações locais na Inglaterra, ela é menor, provavelmente, do que em outros países. É diferente um pouco dos países concorrentes. Talvez até por conta do tipo de produto que a gente está falando. Né? Como na França você tem essa coisa dos produtos mais sofisticados, de certa maneira em Flandres também, certo? Quer dizer, né? Você tem, no fundo, até muitas vezes até hoje, né? Aquela forma de produzir o queijo de uma determinada região para manter a textura, etc. Isso vale para tudo, certo? Para a forma de como você faz o cutelo, né? A faca, como você faz a espada, como você faz o tecido, como você
enfim, vale isso para praticamente todos os processos produtivos artesanais de então, né? Então, os franceses, eles são muito ciosos, vamos dizer assim, das suas produções, principalmente para bens de luxo, tá certo, né? Da tecelagem francesa, né? Da produção ali das vestimentas, etc. E, né, nesse sentido também, os processos de inovação e de modificação de produtos têm dificuldade de entrar ali, certo? Quer dizer, então eles preservaram a produção talvez muito boa de determinados produtos muito interessantes, sofisticados, peças preciosas, enfim, brincos, anéis e não sei mais o que, coisas interessantes, mas não é esse o produto da Revolução Industrial. Né? O produto da Revolução Industrial é um produto têxtil mais comumente usado, um produto de ferro mais comumente usado, certo? Quer dizer, né, não é uma faca extremamente sofisticada, com ponta não sei o que, cabo de não sei o que, com pérolas e não sei o que, né? É uma faca, certo? Quer dizer, simples, certo? Com algumas coisas aqui, uma coisa ali. Então, eu não preciso manter, vamos dizer assim, todo o padrão de como vai ficar a pegada, de onde se segura o instrumento, etc. Então, essas coisas todas, certo? Elas puderam ser modificadas na Inglaterra com mais facilidade, justamente pelas regulamentações locais, ou dos governos, ou pelas guildas, não dificultarem, vamos dizer assim, ou não terem tanto poder para enfrentar justamente esses comerciantes quando vêm, quando recebem esse pedido de ampliação de produto para vender, né, de conseguir, de alguma maneira, adaptar o processo produtivo, mesmo que se mude um pouco a forma de produzir, que aquele tecido ou aquele instrumento que está sendo, aquela panela que está sendo feita não vai ser tão bem feita como era antes, mas ela é mais barata, ela é, né, feita em maior quantidade, ela dá conta, certo? Então, a estrutura de produção na Inglaterra ela é mais reagente, vamos dizer assim, à demanda, adequa a produção com mais rapidez, e é capaz de abandonar velhos métodos em favor de novos com muito mais facilidade. E aí, nessa história, se reduziu custos, né, talvez até em detrimento da qualidade, etc. Certo? Né? E a opção foi mais por quantidade e preço em relação à qualidade, mas se foi embora, certo? Quer dizer, se aumentou muito o processo produtivo e se incorporou muitas inovações. Que no final, muitas dessas inovações, muitas vezes, elas inclusive recuperam essa questão da qualidade, dado que eu tenho, por exemplo, máquinas com mais força, com mais não sei o quê, me permite fazer coisas que eu não conseguia fazer antes. Certo? Então, do lado da oferta, não é questão de predisposição dos ingleses à ciência maior do que a dos outros. Os outros também eram predispostos, etc. Agora, nas corporações de ofício, certo? Essa predisposição sim era maior, certo? Quer dizer, né? Então tem um saber que consegue penetrar no processo produtivo, certo? Uma tentativa de inovação que entra com mais facilidade no processo produtivo. Né? Então foi isso que a gente viu um pouco na última aula. Eu queria acrescentar alguns elementos na aula de hoje. Certo? Quer dizer, o primeiro é o papel da agricultura nessa revolução industrial, essa ascensão inglesa. Né? A gente, para muitos autores vão dizer que existe uma certa revolução agrícola junto com a revolução industrial. Né? Existe um aumento da produtividade da agricultura no mesmo momento, certo? Então, você tem aumento da produtividade no setor industrial, no setor manufatureiro, mas também no setor agrícola. Tem coisas acontecendo, né, na agricultura. Tem três tipos de coisas acontecendo. A primeira é a incorporação de novas terras. Né? E essas novas terras são as terras comuns. Né? São as enclosures, o fim das terras que ficam à disposição de todos sem cultivo. Você tem muito essa invasão da terra das terras comunais, certo? Quer dizer, né? Então, o famoso problema dos comuns, certo? Quer dizer, não é exatamente aqui esse é o problema é a tomada da terra dos comuns, certo? Não é um problema de excesso de produção por parte dos comuns, mas essas terras que eram utilizadas por todos, certo? Elas passam a ter uma propriedade
e essa propriedade, então, passa a receber, vamos dizer assim, uma produção mais sistemática, certo? Quer dizer, aí, segunda parte, além de ampliar a terra, você tem algumas inovações, principalmente rotação de cultura, seleção de rebanho, alguma seleção também de matrizes, não só de rebanho, mas de, esqueci o nome, para agricultura, de melhorar um pouco o processo de produção aí não é semente, vamos dizer, enfim, escapou aqui a palavra, certo? Mas, então, quando você vai plantar, você planta, vamos dizer assim, variedades mais produtivas, certo? Não é maneira, com rebanhos, você chega até, inclusive, importação de rebanhos, de produtos de outras regiões que se adequam mais ao território inglês, certo? Quer dizer, começa a aparecer aqui, ainda no início, certo? Mas ao longo do século XIX, isso vai ser uma coisa importante, né? A gente olha os jardins botânicos, né? Não é só para passear, para namorar, para apreciar o verde, né? Mas o jardim botânico é um grande laboratório dessa época, né? Um grande laboratório. A gente conhece muito a história, por exemplo, da produção de borracha, né? Da produção das héveas, das seringueiras, que são tiradas do Brasil e são readequadas, né, nos jardins botânicos ingleses e franceses para poderem ser plantados na Ásia. Né? Então, começa a aparecer aí uma espécie de um centro de pesquisa, né, vamos dizer assim, né, e aí tem um pouco disso, de adequação de mudas, achei a palavra, de mudas e de matrizes para rebanhos, etc., que melhora a produtividade na Inglaterra, junto com essa incorporação de terra em alguns investimentos técnicos para água, etc., melhorando muito a produtividade da agricultura, certo? O que foi fundamental para tentar segurar um pouco, principalmente os preços agrícolas, né? Porque, embora a Revolução Industrial seja poupadora de mão de obra, certo? Quer dizer, a maioria da produtividade da agricultura, né, junto com essa poupança da mão de obra na produção manufatureira, certo? Vai permitir você incorporar os trabalhadores de maneira mais fácil, né? E não ter muito problema de custo da mão de obra, que aparentemente podia ser um problema no início da Revolução Industrial. Né? Então, isso de um lado. A outra coisa a gente já falou sobre isso um pouco, a estrutura social inglesa, tem lá a nobreza também, não é muito diferente das outras coisas, mas tem algumas coisas interessantes nessa estrutura social da Inglaterra, que é principalmente o papel, vamos dizer assim, eu sempre digo, dos terceiros filhos, certo? Quer dizer, né, o primeiro filho, ele que vai herdar a propriedade de uma maneira normal, né? O segundo filho, certo? Normalmente, essa pessoa, ou ele vai para a igreja, certo? Ou vai ser político, certo? Quer dizer, e o terceiro filho, certo? Pode também ir para a igreja, pode ser político, e muitas vezes esse cara tem que cair no mundo, certo? Tem que cair no mundo, tem que buscar um pouco o que fazer e receber recursos e ganhar dinheiro individualmente, vamos dizer assim, né? De alguma outra forma, né? Tudo isso, o risco aqui é de fazer uma divisão das propriedades de maneira muito forte. Né? Então, os ingleses tinham muitos filhos, e eles tentavam ter legislações para evitar que as propriedades se subdividissem entre esses filhos. Então, tem que dar alguma solução. Né? Então, você tem muita ideia da aristocracia, o direito da progenitura, certo? Sobre as terras. Então, o resto dos filhos eu tenho que dar alguma solução, certo? Quer dizer, então, o Império Português ele é muito absorvedor dessa mão de obra, né? Então, o segundo filho sempre vai ser um cara que vai virar almirante, vai virar governador na Índia, vai ter algum cargo público nesse sentido, certas vezes na própria Inglaterra. Alguns vão para o lado da igreja também, né, certo? Isso é uma tradição não só na Inglaterra, em vários outros lugares. E o interessante, então, é o terceiro filho, assim, sempre brinco, é o terceiro filho, certo? Quer dizer, que vai ser diferente do primogênito, certo? Que vai ser o grande herdeiro ali da família, certo? Que vai tentar
casar com uma outra herdeira, vamos dizer assim, mais juntar terras do que diminuir terras. E esse terceiro cara, ele vai ser um cara que vai um pouco para a rua, certo? Ele vai trabalhar no comércio, vai ser um comerciante, às vezes ele vai usar as próprias terras, vai ter que fazer um acordo com o filho mais velho, certo? Com o irmão mais velho, né? Mas vai ser o cara que vai tentar explorar as minas, vai organizar a exploração das minas de carvão, de ferro, onde você tem, certo? Quer dizer, ou vai, por exemplo, também usar as terras para, por exemplo, trazer os trabalhadores e colocá-los numa determinada residência ali dentro da terra do irmão, quer dizer, enfim, da família dele, né? Mas vai comandar um processo produtivo manufaturado, né? O chamado putting out system, famoso, né? As famosas manufaturas rurais inglesas, certo? Então, eu tenho, dentro da estrutura social, principalmente a ideia de que, vamos dizer assim, a nobreza inglesa, ela talvez seja não tão grande assim, e ela tem que ir um pouco mais à luta do que os outros, certo? Quer dizer, ela precisa buscar um pouco de sustentação. Uma parte dessa nobreza ela vai se associar com o grande comércio e com essas grandes indústrias, certo? Quer dizer, então, você não tem talvez uma batalha tão grande entre nobreza e principalmente nessa época da Revolução Industrial. Você tem, grosso modo, certo? Mas você tem uma parte da própria nobreza, ou dos filhos dessa nobreza, que não são tão parasitas, etc., assim, que enxergam no comércio, na busca do setor manufaturado, como alguma coisa que não é desprezível, que não é rejeitável, ao contrário, a ideia de você ter atividades racionais economicamente, buscando lucro, etc., é frequente. A gente vê muito isso em vários filmes por ali, essa coisa aí do filho que busca romper certas barreiras sociais, etc., e vai explorar a terra e outras atividades. Que é enfim, uma coisa importante nessa história. Muitas dessas empresas são junções, vamos dizer assim, desses filhos da nobreza, da aristocracia, junto com artesãos e comerciantes que se destacam e que acabam montando processos produtivos, juntando um pouco os três grupos aí, certo? Quer dizer, então não tem tanto esse exclusivismo nobre nas suas coisas, é menor na Inglaterra, talvez, do que em outros lugares também. Né? E o que eu queria, talvez, conversar também um pouco mais com vocês hoje é sobre a questão do dinheiro, certo? A questão da grana na Revolução Industrial, nessa expansão. A pergunta aqui é, assim, quando a gente fala hoje em dia sobre industrialização, sobre desenvolvimento econômico, certo? A gente sempre ressalta que o custo de entrada no processo de industrialização é alto, certo? Quer dizer, porque você precisa, né, ter investimentos pesados para os setores produtivos e essas coisas todas. Né? Então, eu preciso ter um efeito, né, tem que gerar uma poupança, um sistema financeiro que me permita uma alavancagem grande, né, que muitas vezes é difícil você fazer com capital próprio, eu preciso juntar, ter capital de terceiros, eu preciso tomar dinheiro emprestado junto ao banco, tomar dinheiro, montar sociedades anônimas, montar esses... Então, os requisitos de capital, normalmente, nos processos de desenvolvimento dos países, no período mais recente, normalmente é alto, certo? Quer dizer, e a pergunta aqui é se isso é verdade também na Revolução Industrial. E a resposta é que aparentemente não. Né? Não em toda a Revolução Industrial, mas talvez para uma parte da Revolução Industrial. Né? Então, é óbvio que existiu acumulação de recursos, certo? Quer dizer, e existe um sistema financeiro por trás da Inglaterra. Né? Então, a Inglaterra é um dos países que mais acumularam recursos, certo? Quer dizer, né, se apropriaram muito do todo o próprio comércio que a Inglaterra tinha antes da Revolução Industrial e foi acumulando recursos. A gente já falou aí sobre o ouro brasileiro que acaba sendo acumulado na Inglaterra. Né? Você tem processos inflacionários decorrentes dessa vinda de metais para a Europa, certo? Quer dizer, e esses metais, certo? Eles se acumulam ali, geraram também na Inglaterra inflação, como outros lugares, né? Então eu tenho que usar
essa inflação gerando lucros para os setores, para alguns setores e não para outros, isso vai ser importante na Inglaterra, como foi em outros lugares. E o sistema financeiro inglês é um sistema financeiro extremamente sofisticado, não é um sistema financeiro vagabundo, não, certo? Quer dizer, talvez seja até já nessa época o mais sofisticado dos sistemas financeiros, é bem desenvolvido, talvez, a gente possa falar lá na região de Flandres, onde você tem um sistema financeiro sofisticado, as antigas cidades italianas também têm um sistema financeiro sofisticado, certo? Quer dizer, mas a Inglaterra, já no século XVIII, né, ao longo de todo o século XVIII, desenvolve um sistema financeiro bem, bem pesado, certo? Quer dizer, então, e esse sistema vai ajudar a fazer a transferência de recursos de alguns setores para o setor industrial, como em todos os lugares, certo? Então, não resta dúvida que eu tenho um dos elementos importantes nessa transição é ter acumulado recursos e ter um sistema financeiro que permite que esses recursos vão parar na mão de quem precisa. Né? Então, ok, isso, certo? Mas se a gente olha, por exemplo, o final do século XIX e compara com o início do século XIX, e a gente vê as necessidades de capital das empresas têxteis que caracterizam a Revolução Industrial, e a gente vê as necessidades, vamos dizer assim, das empresas que vão caracterizar a segunda Revolução Industrial, a Revolução Industrial do final do século XIX, a gente vê enorme diferença. Né? Os requisitos de capital não são tão altos. Né? Uma empresa que se dá bem na Inglaterra é uma empresa, vai ser uma empresa grande, certo? Mas não é tão concentrada assim em termos de relação capital-produto, relação capital-trabalhador, quanto vai ser mais para frente. Né? Então, os requisitos de capital físico, não são tão grandes assim, eu não preciso investir tanto assim no início do processo produtivo. Talvez a exceção aqui seja a questão dos transportes. É óbvio, quando eu estou falando das ferrovias, das empresas ferroviárias, tal, das empresas de transporte internacional, dos barcos, né, do transporte marítimo, talvez aqui eu esteja, já é diferente um pouco, os requisitos de capital já são bem maiores. Né? Mas as empresas têxteis e metalúrgicas tradicionais desse período, certo? Elas não têm um capital físico tão gigantesco assim, certo? Então, no início, vamos dizer assim, os investimentos não são tão caros assim. Talvez para a época até fossem, certo? Mas se eu comparar com o tempo, certo? Eu não preciso mobilizar tanto o capital dos outros, certo? Eu preciso de capital dos outros. Na verdade, o que eu mais preciso aqui é fluxo e não estoque, certo? Quer dizer, o que eu preciso mais é ter capital para assumir riscos e enfrentar as oscilações do mercado. Esse é o dinheiro que eu preciso, né? Talvez eu precise de mais de financiar meus estoques, meu capital, ter capital de giro, financiar estoques em momentos de quando eu tenho algum problema na demanda, certo? Quer dizer, ou financiar certos investimentos que podem dar errado, então um capital de risco nesse sentido, certo? Do que propriamente um volume de capital físico muito grande, certo? Quer dizer, né? Então, o problema maior aqui talvez não ter acesso a um volume gigantesco de dinheiro para montar a empresa, mas eu ter acesso a um banqueiro, certo? Que daqui a 3 meses, quando ele vier me pedir que eu pague a ele aguente mais 3 meses, porque não deu certo as coisas ainda, certo? Quer dizer, então, talvez eu precise de mais de um crédito, de um prazo mais esticado do que de um volume maior, certo? Quer dizer, então, por isso que eu digo que o mais importante talvez sejam os fluxos do que os estoques, né? Então, eu preciso, putz, ainda não deu certo, minha inovação não surgiu efeito. Eu consegui e tal, mas tem uma queda na demanda, porque eu ia exportar isso aqui para Bangladesh e choveu e não sei o quê, e um concorrente entrou no caminho e não sei o quê. Então, eu tenho mais problemas com as oscilações de mercado e com os riscos do processo de inovação, certo? Quer dizer, do que propriamente de ter um volume de capital gigantesco para fazer o processo produtivo. Né? Então, o importante aqui do sistema financeiro inglês, tá certo? É um sistema financeiro que deu conta, vamos dizer assim, de financiar esse risco das atividades que estão envolvidas nas mudanças técnicas da Revolução Industrial, e esse sistema financeiro que também permitiu, vamos dizer assim,
que determinados conjuntos de comerciantes e produtores não, não sobrasse, vamos dizer, não tivesse problemas quando a oscilação do mercado foi por muito tempo, né? Então, é óbvio que nas oscilações as empresas quebram, tá certo? As empresas vão ter dificuldade, várias quebraram, tá certo? Como eu sempre digo, a gente não conhece muito a história dos derrotados, inclusive os derrotados empresariais dessa história, né? Mas a gente sabe que teve muita oscilação, que teve muita variação. Então, os que conseguiram sobreviver, certo? Quer dizer, que fizeram, portanto, a expansão e a revolução industrial toda, certo? São aqueles que resistiram às oscilações. Né? E muitas vezes, para resistir a essas oscilações, tiveram que ter aporte de crédito. Né? Então, o crédito é importante nesse sentido, né? De você ter um crédito, uma espécie de um venture capital para distribuir, associar risco com alguém, certo? Quer dizer, então, eu tenho um banqueiro que topa jogar um jogo, fala, mas pode demorar para dar certo essas invenções. Não, tudo bem, vai fundo aí. Certo? Depois que inventar, metade é meu, certo? Beleza, certo? E você vai. Só que nessa história de que a invenção não deu certo, certo? O cara que está tentando fazer inovação ali, que não é o banqueiro que emprestou dinheiro, né? Ele tem que sustentar a família, certo? Se ele tiver que parar para sustentar a família, ele vai parar com essas tentativas, com essas invencionices, vamos dizer assim, certo? Então, o banqueiro aqui ele vai ter que sustentar, vamos dizer assim, o cara enquanto as coisas não estão dando certo. Certo? Talvez ele não tenha que insistir por muito tempo, se sempre vai dar errado, é obviamente que ele vai quebrar junto. Mas aí, né, normalmente, você tem que aguentar um pouco o tranco por algum momento, certo? Até a inovação encaixar, até o mercado encaixar. Né? Então, você tem que ter aí, talvez um financiamento mais de longo prazo, certo? Mesmo que seja uma coisa mais para manter a renda mínima desses caras que estão trabalhando no processo produtivo, do que efetivamente um investimento gigantesco em maquinários, etc. Obviamente que existem diferenças, né? Como eu disse, já tem setores onde isso vai ser importante, e com o passar do tempo, certo? Quer dizer, essas coisas vão ficando cada vez maior. Né? Então, com o tempo passando, certo? Essas concentrações de capital vão aumentando. Então, as empresas têxteis, talvez as iniciais, não eram muito grandes. Certo? Com o tempo, elas vão ficando maiores. Né? O problema, talvez, das outras, dos processos de desenvolvimento mais recentes, né, é que eu não tenho essa transição, vamos dizer assim, de uma pequena fábrica para uma fábrica maior, etc., e vai parar na grande indústria. Eu já entro direto na grande indústria, certo? Então, eu tenho um requisito de capital de ingresso no mercado, certo? Já gigantesco, né? Que não parece ter sido exatamente o caso na Revolução Industrial. Parece ter sido mais o caso de um crescimento mais ao longo do tempo desses processos produtivos. Né? Então, a Inglaterra não parece não ser exatamente um exemplo, vamos dizer assim, de questão financeira, mas é sim um exemplo, certo? De que talvez hoje, mesmo hoje em dia, se eu pensar, certo? Quer dizer, em alguns setores, o problema não é crédito gigantesco, né? Então, às vezes você olha, talvez, por exemplo, você tem experiências atuais. Eu lembro que eu estudei uma época microcrédito, né? Crédito para pequeno empreendedor, etc. Muitas vezes esse cara não precisa de 300 milhões para começar, tá certo? Ele precisa comprar dois fornos, tá certo? Quer dizer, alguma empacotadora, alguma coisa assim, que é barato, né? Quer dizer, não é muito caro. Mas ele precisa de crédito para financiar crédito de giro, ele precisa de capital de giro, tá certo? Ele precisa de garantir a renda enquanto o empreendimento não tá gigantesco, ainda não pegou, etc. Então ele está mais preocupado com esse tipo de recurso do que outras coisas. Enquanto que mesmo algumas experiências oficiais de microcréditos financiados pelo BNDES previam 75% do crédito para investimento e 25% de crédito para capital de giro. Na verdade, talvez o cara queira o inverso, certo? Quer dizer, que talvez seja o exemplo aqui da Revolução Industrial. É só isso que eu estou chamando a atenção aqui, certo? Se usar a Revolução Industrial como exemplo. Né? Agora, é óbvio, né? Setores como ferrovias e outras, já as indústrias metalúrgicas, quando elas se tornam indústrias siderúrgicas, já a dimensão vai aumentar, etc. Aí eu vou ter os grandes exportadores de produtos manufaturados que, com o tempo, vão ganhar dimensões grandes.
Né? Então, isso um pouco, certo? Quer dizer, isso que a gente conversou aqui, um pouco para terminar um pouco esses elementos por trás da Revolução Industrial. Tem um monte de outras coisas, questões populacionais, tem, como eu disse, né, nas aulas anteriores, a Inglaterra também está iniciando o processo de modernização, há uma mudança no formato do crescimento da população, ele vai passar por aquela transição demográfica, há alterações nas condições de educação, a gente de alguma maneira falou isso, há uma facilidade maior, vamos dizer assim, da entrada dos jovens nessas guildas, nessa função de artesão, né, de iniciante, né, de ser um aprendiz, etc. Essas coisas vão se modificando. E, né, vai ter um crescimento na Inglaterra das escolas primárias também. Então, tem várias outras coisas aqui, mas, vamos dizer assim, né, senão a gente vai ficar só na Revolução Industrial. E eu queria perguntar mais uma coisa, né? Queria fazer mais uma última discussão com vocês sobre ainda a Inglaterra, que é a questão do papel do governo, né, o papel do Estado. Né? A gente viu aqui, de alguma maneira, alguns papéis importantes, né? Que é a montagem de um mercado único, a diminuição das restrições, dos monopólios, inclusive das guildas, das corporações de ofício. Então, esse papel, vamos dizer assim, em parte é feito pelo governo, certo? Quer dizer, essa unificação de mercado e essa certa intervenção dentro das guildas é muitas vezes feito pelos governos locais, certo? Quer dizer, a montagem de um mercado único é o governo mais federal, vamos dizer assim, que está impondo aos governos locais determinados tipos de acordos, etc. Né? Então, já aqui a gente vê alguns papéis por parte do governo, que é a montagem, no fundo, a formação desse mercado e essa diminuição dessas restrições nas condições de oferta dos produtos, etc. A gente também viu, certo, que externamente, certo, há um papel relativamente importante por parte do governo, certo, quer dizer, essa expansão dos negócios internacionais da Inglaterra. Né? Ainda dentro do mercado interno, certo, quer dizer, um certo estabelecimento de um padrão monetário dentro de toda a Inglaterra também é um elemento importante e vai ser feito pelo Banco da Inglaterra, mas a gente pode considerar isso uma atitude governamental. Né? Mas a discussão da historiografia é até que ponto é isso, vamos dizer assim, a intervenção do governo na Inglaterra, esse é o papel do governo, certo? Quer dizer, da espécie de garantia ao bom funcionamento de um mercado, certo? E uma certa garantia, não está aqui, certo? Mas que as incorporações, as inovações tenham o seu retorno apropriado, vamos dizer assim, por quem faz esse processo de inovação, certo? Quer dizer, esse é o papel do governo, certo? Ou tem mais coisas, certo? Quer dizer, então, cresce muito, dentro de uma visão mais liberal, clássica, da historiografia, sobre a Inglaterra, a Revolução Industrial, você insistir muito de que a Revolução Industrial e a expansão inglesa do século XIX é fruto desse tipo de instituição liberal de políticas associadas a esse laissez-faire. Né? Esse laissez-faire no sentido de ampliar o tamanho do mercado, promover um mercado unificado, e aí talvez tenha algumas coisas que não estão aqui, que poderiam até ser colocadas a mais aqui, né, o investimento do governo em meios de comunicação e de transportes, né, principalmente a navegação, a cabotagem, né, a navegação e os canais, isso não é só privado, isso em parte é público. Então você tem esse papel formador do mercado e garantidor do mercado por parte do governo. Né? Associado a isso, do ponto de vista internacional, né, a ideia de que o governo da Inglaterra ele conseguiu estabelecer esse grande mercado internacional a partir, vamos dizer assim, principalmente do estabelecimento de regras de comércio internacional baseadas no livre comércio. Né? Então, que ele vem para o Brasil, a pressão que ele faz sobre o Brasil é para o Brasil abrir o seu comércio. Né? Diminuir as tarifas, né?
Então, a negociação que ele faz com o novo Brasil, né, nos tratados de navegação e comércio, que o Brasil assina ainda enquanto Portugal em 1810 e depois ratifica depois de 1822, né, as pessoas consideram a ideia de você ter um sistema tarifário internacional baixo. Então, a política do governo externo é uma política de não restrição aos fluxos de bens, certo? E também de capitais, né? É uma ideia um pouco aí também de impor um laissez-faire internacional, né, uma diminuição das tarifas, etc. Né? Então, essa é a visão que se constrói um pouco, certo? E que a própria Inglaterra constrói na época dela, né? De que a promoção do crescimento inglês se faz muito em cima de um crescimento do comércio e de um comércio que é, entre aspas, promovido pelo governo justamente por não intervir no comércio, né? Para reduzir tarifas. Se a intervenção é para facilitar o comércio, para dar mais fluidez ao comércio. Né? Uma boa moeda tem uma função do que a boa moeda faz. Ela dá fluidez ao comércio. No lugar de você ter 5 moedas diferentes, que eu preciso ficar pesando para saber se quantas gramas de ouro, se eu consigo estabelecer um padrão unificado, metálico unificado, eu facilito muito o comércio internacional. Mesma coisa em relação ao sistema de impostos, vamos dizer assim, não é que não tenha impostos, certo? Mas que não tenha grandes, né, pedágios ao longo do caminho, etc. Então, aqui se construiu um pouco um ideário, vamos dizer assim, que ainda é muito forte, certo? De que, né, a Inglaterra ela não tem muita intervenção estatal, né, não tem muita promoção do desenvolvimento pelo Estado, a não ser pela promoção por instituições típicas do liberalismo ou políticas associadas ao laissez-faire. Né? Então, aqui você esquece algumas coisas, como importações de cérebro e outras coisas, certo? Mas essa visão é contestada e já era contestada nos próprios séculos XIX. Né? Tem um cara famoso chamado Liszt, certo? Que é esse sujeito que está aí do nosso lado, certo? Um economista alemão, que tem uma história toda esquisita, certo? Quer dizer, ele chegou a ser alto posto na hierarquia burocrática alemã, certo? Na Prússia, se eu não me engano. É professor universitário também, certo? Quer dizer, mas é cheio das brigas, certo? Quer dizer, ele expulso de tudo até lado, política, expulso da universidade, ele briga com todo mundo, certo? Ele vai preso, né? E ele foi parar nos Estados Unidos uma época, certo? Ele foi para os Estados Unidos, viveu nos Estados Unidos, né? Foi trabalhador, ganhou umas terras ali, depois foi ser jornalista ali. E nos Estados Unidos, certo? Quer dizer, ele conheceu o Alexander Hamilton. Né? Ele conheceu não pessoalmente, ele se deu, vamos dizer assim, com os textos do Alexander Hamilton, que escreveu no começo do século, e que eu já chamei a atenção de vocês aqui, eu acho, certo? Mas que ele defende a indústria manufatureira nascente nos Estados Unidos. Né? O Hamilton tem um texto sobre a defesa das manufaturas inglesas, norte-americanas, escrito em 1803, 1805, por ali, certo? Quer dizer, a gente deve ver isso nas próximas aulas. Aliás, saiu uma biografia muito legal sobre o Hamilton, né, sobre um dos pais, dos pais fundadores, né, dos Estados Unidos. E ele se inspira muito nesse cara para rever as suas ideias. Volta para a Alemanha, até ganha uma baita grana, ele consegue terras, ele tem minas de carvão nas terras, enriqueceu, depois perdeu tudo, aplicando dinheiro errado, etc. E ele, enquanto intelectual, ele vai defender duas coisas importantes ao longo da vida dele. Certo? A primeira é a chamada União Aduaneira Alemã, que é fazer da Alemanha uma união aduaneira, uma integração econômica na Alemanha, que no fundo é fazer o que a Inglaterra fez quando ela unificou o mercado. Só que na Alemanha é mais complicado, certo? Porque eu não tenho um rei só, né? Eu tenho vários príncipes, eu não tenho a Alemanha, tenho a Prússia, tenho tenho o Principado de Frankfurt, o Viscondado de não sei quantas, então é meio enrolado. Então tem que fazer aí uma espécie de uma união econômica de fato.
E a segunda coisa que ele faz, tá certo, é ser um dos principais defensores, né, escreve alguns textos, defendendo também o setor de manufaturas e defendendo a indústria nascente, defendendo políticas para a defesa da indústria. Então, ele é considerado um dos primeiros, vamos dizer assim, desenvolvimentistas mundiais, certo? E ele escreve uma coisa interessante, certo, que é a ideia de que a Inglaterra está chutando a escada. Né? O que quer dizer? Com que ele usa isso? Né? Ele diz que é um expediente muito inteligente desses ingleses, e ele acusa os americanos também, de falar, como é que é o desenvolvimento aí? Né? O desenvolvimento aqui é pelo liberalismo. Né? Então ele acusa, inclusive, a Dan Smith, certo? Ele fala, olha, esses caras aí falam que o desenvolvimento da Inglaterra se fez pelo liberalismo, pelo livre mercado, etc. Esses caras estão mentindo, eles estão chutando a escada pelos quais eles subiram. Né? Eles, na verdade, fizeram coisas totalmente diferentes do que adotar esse liberalismo para subir, para se tornar um país desenvolvido. Né? E agora ficam propagando ideias mentirosas, tá certo? Para os outros países não seguirem, não subirem pela mesma escada que eles subiram. Por isso que ele vai usar esses termos, chutar a escada, no sentido de que você sobe por uma escada, depois que você está lá em cima, você chuta ela para baixo e não deixa mais ninguém subir. Né? Então, o chutar a escada aqui, na verdade, é uma espécie de uma mentira, certo? Que os países desenvolvidos fazem sobre o seu próprio desenvolvimento. Então, os países avançados eles costumam mentir sobre como que eles ascenderam, né? Justamente para não dar a regra do bolo de como fazer a subida da escada. Né? Então, ele vai dizer, olha, qualquer nação que, valente de taxas protecionistas e restrições a navegações, tiver elevado a sua capacidade industrial e a sua capacidade de navegação a um grau de desenvolvimento que impeça as outras de concorrerem, não pode fazer outra coisa com ela mais sábia do que chutar a escada, ou seja, negar como eles ascenderam a essa grandeza e pregar os benefícios do livre comércio. Então, esse é clássico, ele está dizendo, e ele está acusando aqui claramente a Inglaterra. Ou seja, a ascensão da Inglaterra a uma potência permite a ela, depois que se tornou potência, em adotar princípios liberais. Efetivamente, a Inglaterra, em 1860, é liberal, e ele concorda com isso, mas em 1860, ele vai dizer, a Inglaterra já é desenvolvida, e ela se tornou desenvolvida não com teses liberais. Essa é a tese do List, né, que vai ser recuperado, certo, por vários autores que vão usar a ideia de chutar a escada, inclusive o título de um livro desse Han Zhongshang, né, que é o livro que eu estou sugerindo para vocês lerem para essa aula de hoje. Né? Mas o Han Zhongshang não está só nessa história. Né? Tem o famoso Paul Barrieux, que esse aqui é um outro francês, o Paul Mantoux também, que é outro francês, historiador, etc., que vão olhar para essa tese liberal da Inglaterra e vão dizer, olha, não é bem verdade assim que a Inglaterra só adotou políticas liberais para fazer a diferença, para fazer a Revolução Industrial, para fazer a sua primeira expansão. É verdade, sim, que a partir de 1850, 1860, né, depois do fim das Corn Law, das leis do trigo, né, todas aquelas leis que o Ricardo defendia, da abertura, da diminuição das tarifas de importação da Inglaterra, do famoso tratado com a França, do tratado Chevalier, como que chama? O tratado o francês é Chevalier, o inglês eu que esqueci o nome dele, mas enfim, o tratado de 1860, os acordos de 1860 com a França, né? Então, a partir de 1850 e 1860, você olha, as tarifas inglesas são zero. Eles zeram as alíquotas tarifárias da Inglaterra. Então, eu tenho livre comércio a partir de 1850 na Inglaterra. Né? Eu tenho o crescimento econômico a partir de 1850 da Inglaterra com base num comércio internacional sem restrições, sem proteção, sem tarifas, sem nada. Mas, né, e essas tarifas só vão existir na Inglaterra lá perto da guerra, sabe? Na Primeira Guerra Mundial, lá já no século XX quase. Então, toda a segunda metade do século XIX, né, toda a segunda metade, efetivamente a gente tem um livre mercado. Né? De fato, aí você tem razão.
né? Então, esse crescimento na Inglaterra, na segunda metade do século XIX, é com base no livre mercado. Mas note que, nesse momento, a Inglaterra já é um país desenvolvido, já está à frente dos outros. Ela pode ter um livre mercado, porque ela tem vantagens competitivas no mercado, né? Agora, se você olhar na primeira metade do século XIX, você não vai ter essa mesma impressão. É isso que essa literatura revisionista diz. Que em 1820, mais ou menos, as tarifas inglesas de importação atingiam um grande número, né? Eram bastante altas, tinham, como toda boa política industrial, não é só tarifa alta, mas é desvio, né? Variância tarifária alta, é tarifa alta para produtos que você não quer que concorra com os seus produtos e tarifa baixa para matéria-prima, tá certo? Essa é uma política tributária de fomento à industrialização, essa é uma política tarifária de desenvolvimento com base na indústria, né? É uma tarifa elevada, sim, mas, na verdade, um desvio padrão, uma variância tarifária grande, né? Que faz com que, desculpa, alguns produtos eu preciso importar, eu preciso de. Nem tudo eu consigo produzir, então eu preciso de matérias-primas. Essa é tarifa baixa. Agora, aquele tarifa do concorrente, essa é tarifa alta para proteger a indústria do país. Então, isso existiu na Inglaterra em 1820, 1800 e 1780. A partir de 1850, eu concordo, não tem mais, né? Se você olhar, tem aqui, né? Olha o sistema tarifário, segundo isso aqui, um texto do Berioc. Né? Então, o Berioc ele mostra, olha, em 1820, olha o volume tarifário inglês, né, do Reino Unido, é maior do que o resto. Agora, de fato, você olha em 1875, não tem mais tarifa. É zero, certo? Quer dizer, né, então, você. Né? Agora, você não pode dizer que os ingleses fizeram a diferença, fizeram a ascensão deles num período sem tarifa. Você está dizendo a não existência de tarifa, o laissez-faire inglês, ele vem depois que a Inglaterra já atingiu uma posição privilegiada, certo? Quer dizer, então, essa é a tese de vários autores, essa tese revisionista, e eles vão usar um pouco a palavra do chutar a escada, certo? De que essa defesa da Inglaterra, de que ela se ergueu com base no livre comércio, é uma chutação de escada, porque a escada pela qual ela subiu tinha por base tarifas de importação e várias outras práticas de política industrial promovida pelo governo inglês, né? Então, você vai olhar desde a era Tudor, lá no século XVII, né, quando a indústria ainda era de lã e não de algodão, certo? Quer dizer, eu tenho uma política de dificultar as exportações de lã na Inglaterra. A Inglaterra era proibida de vender lã, né? Então, os produtores ingleses de lã não podiam vender, não podiam exportar isso. Por quê? Reserva. Reserva para os produtores de tecidos de lã ingleses, certo? Quer dizer, mesmo tecidos mais mal feitos, o próprio fio da lã, certo? Da lã de carneiro, vamos dizer assim, não podia ser vendido, só podia vender manufaturas de lã. Né? Então o governo proibia, ele retinha matéria-prima dentro da Inglaterra, ele proibia a exportação de produtos inacabados de lã ou de lã in natura, certo? Quer dizer, a gente já chamou a atenção de que há uma tradição na Inglaterra de importar cérebros, certo? Quer dizer, e de tentar desenvolver manufaturas, melhorar os processos produtivos com esses novos cérebros, né? Então, dizer, tem uma política de desenvolvimento industrial aqui, certo? Quer dizer, né? Então, você proíbe a exportação de lã in natura, você tenta quebrar os produtores de tecidos da região de Flandres, né? Você proíbe as exportações de manufaturas das colônias inglesas, né? No caso aqui, principalmente a Irlanda, que é uma colônia, certo? E, por exemplo, você vai ver a Índia, o que é a Índia? O que você faz com a Índia? Você proíbe os hindus de exportarem tecido de algodão para quê? Para não concorrer com os produtores de lã dentro da Inglaterra. Né? Aí se deram mal, certo? Quer dizer, porque aí a produção inglesa de algodão cresceu. Né? Então você acabou protegendo a produção inglesa de algodão. Então você pode dizer que também a produção inglesa de algodão foi baseada na proteção.
né, porque você proibia a colônia inglesa, certo? Quer dizer, que era a Índia, de vender produtos de algodão na Europa, ou na própria Inglaterra. Então, tua ideia era reservar o mercado aos produtores de lã, mas, na verdade, tua ideia era reservar o mercado aos produtores ingleses. Os produtores de lã cresceram, mas também os produtores de algodão da Inglaterra cresceram. E a gente sabe que é esses produtores que fizeram uma boa parte da Revolução Industrial alemã, inglesa aqui, né? E quando eles fazem a Revolução Industrial, né, eles produzem tecidos de algodão que destrói a produção hindu. Né? A Índia, que era exportadora, acaba por importar a produção de algodão da Inglaterra, né? Porque, né, no fundo, você protegeu a indústria nascente a indústria nascente de tecidos de algodão na Inglaterra, a ponto de, quando você abriu o comércio, inclusive com a Índia não tinha mais condições de competir. Né? Então, você só abre o comércio depois que os outros não têm mais condições de competir. Né? Então, essa é a tese revisionista, vamos dizer assim, né? Que pega muito essa ideia, certo, de que que a Inglaterra usou muito os seus controles, principalmente no mercado internacional, né? Não é um laissez-faire. O laissez-faire só vem depois, certo? Só vem depois dos anos 50, de 1850. Né? Entre 1700 e 1820, 1830, eu tenho várias medidas de intervenção britânicas, certo? Quer dizer, que favorecem os setores produtivos nacional, principalmente o têxtil, lã e algodão. Né? Então, você facilita a importação de algodão, né? Não de tecidos de algodão. Não, o algodão vem, pode vir. Né? Você facilita a importação de algodão, que vem inclusive dos Estados Unidos e um pouco do Brasil até. Né, do Nordeste brasileiro. Então, você tem várias medidas para facilitar a importação do algodão, certo? Quer dizer, e os produtores internos de matérias-primas, você proíbe eles de vender para fora. Para quê? Para você ter matéria-prima barata em casa, certo? Quer dizer, você tem, então, e você você tem aí, vamos dizer assim, alguma elevação de impostos, certo? De alguns produtos importados, principalmente os concorrentes. Então, você proíbe ou põe tarifas elevadas sobre as importações de tecidos de algodão da Índia ou os possíveis tecidos de algodão de Flandres. Né? Você não permite que se venda algodão para Flandres e não permita que a gente compre produtos, algodão e lã para Flandres, e não permite que a gente compre tecidos de algodão e de lã de Flandres ou da Índia. Então, aqui eu tenho uma política aduaneira, certo? Claramente intervencionista e claramente defensora da indústria. Qual a importância disso para a Revolução Industrial? Né? Segundo essa tese revisionista, isso é muito importante. Né? Esse é um elemento chave nessa história. Né? Então, a Revolução Industrial não é o laissez-faire, não são as medidas liberais que fizeram. Mas eu tenho, então, uma discussão na literatura, onde eu tenho uma parte da literatura que me diz que, olha, vamos tomar cuidado aí com essas instituições liberais. Quais são as instituições liberais? A ideia do mercado interno conjunto, verdade, isso eu concordo. Agora, a ideia de que eu não tenho nenhum tipo de proteção à indústria doméstica, isso não é bem verdade. Né? Eu tenho várias medidas protecionistas. Quando eu atinjo, certo, um patamar de sofisticação tecnológica que eu percebo que eu não tenho mais concorrentes, aí eu começo a abrir. Aí os próprios industriais pedem para abrir, porque abre o mercado aí, porque se você não abrir o teu, os outros não abrem o deles. Então vamos liberar, certo? Quer dizer, e é bom liberar, inclusive, para as matérias-primas, poderia estar mais barato. Né? Então você começa ali nos anos 30, nos anos 40, a abolir as regras protecionistas inglesas. Né? Então você acaba com as Corn Law, que haviam sido estabelecidos e tinham crescido, tinham aumentado o seu valor em 1815, né, que eram regras de proteção ao setor agrícola. Né? E aí, a partir de 46, de fato, tem uma vitória da doutrina do laissez-faire. Né? Mas, nesse momento, a Inglaterra já exportava produtos manufaturados suficientemente bem para financiar as importações de um monte de produtos agrícolas sem problema, que até era bom porque entrava mais barato. Certo? Quer dizer,
isso afeta, inclusive, o custo de produção da Inglaterra. Matérias-primas e wage goods, bens de salário, né, bens que você usa porque os consumidores compram aquelas coisas, certo? Quer dizer, né? Então, importar trigo barato, certo? Que é uma coisa importante. Né? Tudo bem, eu tenho dinheiro para fazer essa importação, porque eu exporto. Né? 1860 está aqui o nome, né? Comte de Chevalier. Então, tem o famoso tratado Comte de Chevalier. O Chevalier é o ministro francês, o Comte é o ministro inglês, né? Que é o momento onde definitivamente se abole as tarifas na Inglaterra, né? E em parte na França também. Né? E a partir de aqui você tem efetivamente um comércio internacional inglês que é muito pesado, muito forte, certa. Não é certa, não é bem verdade isso. A gente vai ver que você tem a ascensão de vários países que vão começar a contestar a. Né? Mas aqui a Inglaterra já é a fábrica do mundo, né? Já é um país, então eu tenho esse, o pessoal chama de imperialismo do livre comércio, um texto de 53 do Gallagher, do Robson, texto famoso, né, de que como a Inglaterra dominou o mundo, certo, a partir do livre comércio, porque tinha condições produtivas para isso, né, principalmente nesse meados do século XIX, né, assim, principalmente no terceiro quarto do século XIX, acho que talvez seja o período mais interessante nisso. Onde a Inglaterra já está vendendo seus produtos têxteis, já está vendendo suas ferrovias, já está vendendo seus materiais ferroviários, né, e você vai em frente. Certo? Então, só queria aqui só destacar um pouco esse debate que tem na literatura, né, entre essas duas visões e essa defesa dessa visão, vamos dizer assim, de que houve políticas de intervenção maiores do que a gente imagina na própria Revolução Industrial, além das que são consagradas pela tese liberal de formação de mercados, estabilização de preços, etc. Não é estabilização de preço, não é essa a importância de unificação do padrão monetário, esse é o ponto central aqui na história. E de mercado interno grande, que a expansão se faz em cima de um mercado externo também, etc., de um crescimento das exportações. É verdade, certo? Mas tem também vários limites a importações, tem inclusive limite ao que tipo de coisa eu posso exportar e o que eu não posso exportar. Então, eu tenho políticas de intervenção que não são pouco importantes. Né? Então, obviamente, a literatura vai debater, né, o que é mais, menos importante, etc. Né? Então, esses defensores vão usar, então, inclusive, essa ideia do chutando a escada para fazer essa diferença. Né? Se essas políticas de completo laissez-faire, uma doutrina de política comercial internacional de livre comércio, ela só vem depois que eu subi pela escada. Certo? E a escada é uma escada de proteções, de políticas de intervenção, não é uma escada laissez-faireana. O laissez-faire é só depois que eu subi a escada. E aí eu subi a escada, mudo de escada. Mudo de escada não, jogo a escada anterior fora e minto para os outros. E os outros não vão conseguir subir pelo laissez-faire, segundo o List, né, segundo o List. E o List, então, ele vai defender para a Alemanha de que não adote uma política de laissez-faire, certo? Que adote uma política de intervenção para promover o processo de desenvolvimento de industrialização alemã. Essa é a defesa no texto famoso do Sistema Nacional de Economia e Política, alguma coisa assim, que é o livro do List. Então, esse é um elemento importante. Para terminar aqui, certo? Quer dizer, só queria mostrar uma outra coisa interessante para a gente ver como vai mudar as coisas dentro da Inglaterra se eu pegar a primeira metade do século XIX e a segunda metade do século XIX. Né? Então, eu tenho, no século XVIII, né, o crescimento das exportações de produtos manufatureiros, aí é século XVIII, não é XVII, certo? Junto com cereais, com exportação com alguns produtos alimentares, mas pouco, mas no século XVIII já começam essas exportações de manufaturas, principalmente tecidos de lã, e vai começando no final do século XVIII o algodão. E no século XIX, então, vai explodir a exportação dos produtos têxteis, principalmente de algodão. Mas, queria chamar a atenção a primeira coisa, que é que uma coisa que sobe muito na Inglaterra não é só os tecidos. A gente talvez tenha dado pouca importância aqui, certo? Mas
os produtos metalúrgicos, certo? São um elemento importante, principalmente a partir da segunda metade da primeira metade, do segundo quarto do século XIX, certo? 1930, 1830, 1800, por aí, certo? Quer dizer, então, cresce muito esses produtos de ferro, principalmente quando a Inglaterra começa a exportar produto metalúrgico, produtos ferroviários, né? Começa a exportar ferrovia, ferrovia, na verdade, a locomotiva, né, os trens né, mas vai exportar também como é que chama lá, as linhas de trem, né, não os dormentes, mas aquele que vai em cima do dormente. Então, o impacto das ferrovias teve um impacto importante dentro da Inglaterra, no sentido do mercado, mas ele tem um impacto importante no papel das exportações inglesas. A Inglaterra vai exportar muito material ferroviário, certo? E uma outra coisa que vai mudar, certo, nessa primeira metade do século, é que a exportação da Inglaterra, no começo, né, principalmente do algodão, ele é muito feito para a própria Europa, né? Mas, já ainda na primeira metade, no final da primeira metade, nesse segundo quarto, né, eu tenho a entrada, então, de novos produtos, que são esse material ferroviário, e o têxtil ele começa a deixar de ser exportado para os Estados Unidos e para a Europa, né, e começa a ser exportado de maneira mais intensamente para o resto do mundo, certo? Para os países como o Brasil, como Américas e como a Índia, etc. Que vai ser o grande destino das exportações inglesas, principalmente de algodão. Se eu pegar ferroviário, eu vou ter uma coisa parecida, certo? Quer dizer, mas com, vamos dizer assim, uma linha para baixo, certo? Quer dizer, então, essa é a primeira coisa, vai mudando o perfil de países para quem a Inglaterra exporta, certo? O que a gente vai ver, certo, é que há um crescimento muito intenso, certo, das importações na Inglaterra. Certo? Então, o liberalismo aumentou muito as importações na Inglaterra, né? Desde já a segunda década, a terceira década do século XIX, a própria balança comercial inglesa já é negativa. Já é negativa, né? As exportações são menores que as importações. Isso vai ser ao longo de todo o século XIX. Então, apesar da gente ressaltar a importância do mercado externo inglês, né, para a sua produção, ele obviamente é importante para a sua produção. Você vender para fora é importante para a produção doméstica. Mas, do ponto de vista do balanço de pagamento inglês, o balanço de pagamento inglês é negativo, ou seja, a Inglaterra importa muito mais, aí vai ter importação da matéria-prima e dos wage goods, né, matéria-prima e algodão principalmente, e depois vai crescer um pouco a importação de certos minérios, certo? Mas também muitos bens agrícolas, bens trigo, café do Brasil, tá certo? Vai vir a importação de muitos produtos destinados ao consumo das classes trabalhadoras inglesas, a ponto de eu ter uma balança comercial negativa, né? Então, só para não cair na pegadinha clássica de qualquer pergunta internacional de que o crescimento das exportações em inglês é muito importante, o balança comercial era positivo. Não, o balança comercial era negativo. O que não quer dizer que as exportações não sejam importantes, certo? Quer dizer, né, só que as exportações são importantes, mas as importações foram maiores do ponto de vista de valor, né? E não é porque eu tenho uma balança comercial negativa que as exportações não são importantes. Agora, a outra coisa que mostra, se você olhar nas outras duas colunas, você vai ver o que também é importante na Inglaterra, né? E você vai olhar uma mudança, né, entre a coluna de fretes e de juros ao longo do tempo. Então, você vê que a atividade de comércio internacional da Inglaterra é importante, né? Então, fretes e seguros aqui, certo? É um pagamento pelo uso da marinha mercante inglesa, né? E você vê como o frete seguro paga o saldo negativo da balança comercial. E com o tempo, você vai ver uma outra conta da balança de pagamentos inglesa como importante, que é a conta de juros. Então, o que a gente tem aqui, que ao longo do século XIX, certo? Quer dizer,
eu tenho uma série de mudanças importantes na Inglaterra. A Inglaterra continua exportando produtos, ela vai diminuir a sua exportação de têxteis, vai crescer a importação de material ferroviário, principalmente no meio do século, né? Isso vai acontecer também com a mudança de principal comprador de produtos ingleses. No início do século XIX os Estados Unidos, são os Estados Unidos e a Europa, e passa depois a ser o resto da América e Ásia e África, né? Isso no primeiro momento com têxteis, isso depois também no segundo momento também com ferrovias, né? Então isso marca as exportações. As exportações são importantes para a produção industrial inglesa, produção têxtil, produção de metalurgia inglesa é importante essas exportações. A gente já disse isso. Mas no balanço de pagamentos essas exportações são superadas pelas importações da Inglaterra. A Inglaterra importa muita matéria-prima e muitos bens alimentares, né? O que também é importante para a indústria inglesa, porque rebaixa o custo dos trabalhadores. Se eu consigo importar produtos baratos, que são os bens e salários, né, os bens que os trabalhadores ingleses consomem, eu posso pagar salários menores. Então, eu tenho uma balança comercial negativa, o que mostra a importância das importações de matérias-primas e desses produtos alimentares, né, que justamente vem da onde? Vem do inverso da onde ele exporta. Então, se o Brasil importa muito produto manufaturado, tecidos e produtos para ferrovias, certo? Ou metalúrgicos, de uma maneira geral, ele que exporta café para a Inglaterra. E assim vários outros países. Então, a Inglaterra tem uma balança comercial negativa e faz com que os países do resto do mundo tenham uma balança comercial positiva, que é a salvação da vida desses caras. E aonde que a Inglaterra vai ganhar dinheiro para o balanço de pagamentos? Né? Onde que a Inglaterra vai fechar o balanço de pagamentos? Vai fechar o balanço de pagamentos, no começo, com os ganhos que ele tem nas transações de comércio internacional, a importância aí, né, dos fretes, dos seguros, ou seja, do comércio externo, da marinha mercante inglesa, dizer, como um elemento chave nessa economia da Inglaterra. E depois, certo, vai aparecer a Inglaterra como exportadora de capital. Então, você pega o Brasil vai receber dinheiro emprestado da Inglaterra para, junto com as exportações de café que a gente tem para ele, então, junto às exportações de café, mais esse dinheiro que a gente recebe emprestado, a gente importa desde as panelas até o material para fazer as ferrovias, para fazer as empresas de energia, para fazer, enfim, todo o processo, o aumento do processo produtivo brasileiro. E para isso a gente recebeu o dinheiro emprestado dele, a gente vai pagar o quê? Vai pagar juros da dívida. Né? E esses juros da dívida, então, para a Inglaterra, passam a ser um elemento chave no seu balanço de pagamentos. Então, a Inglaterra passa de uma fábrica do mundo, certo? Quer dizer, a ser, né, na verdade, um grande gerente do comércio e principalmente do sistema financeiro internacional. Né? Então, você olha os últimos dados do balanço de pagamentos aqui, né, você vê a importância no final do século que vai assumir, vamos dizer assim, a parte, vamos dizer assim, de juros, de dividendos, de fretes e seguros, certo? Que mais do que compensam o saldo negativo na balança comercial, né, e fazem com que a balança de transações correntes fique até com saldo positivo, né, o que indica que a balança de capital é negativa, ou seja, existe um empréstimo de dinheiro que é retornado na forma de juros, e fretes e seguros, principalmente, e ainda permite que a Inglaterra importe vários produtos desses países. E ela não deixa de ser exportadora, mas as exportações não é mais tão chave assim como era no começo. Né? Então, a Inglaterra, que entra como a grande fábrica do mundo, sabe? Quer dizer, ela sai como o grande banco do mundo, sabe? Quer dizer, um pouco essa transição que é importante de olhar para a Inglaterra durante o século XIX. É óbvio que precisa de uma aula no meio do caminho, que é a aula sobre o padrão ouro, né, que é nessa história que a Inglaterra vai se definir aí, mas a gente vê nas próximas aulas mais para frente. Tá? Então é isso que eu queria chamar a atenção em relação ao crescimento da Inglaterra no século XIX. Ela começa como um grande industrial, etc., continua sendo importante, muda para quem ela vende, né? A balança comercial
ela vai ser sempre negativa, né? E aí tem a importância de outros dois setores, o comércio, né, o setor comercial internacional e o setor financeiro internacional da Inglaterra, né, que vão assumir proporções, principalmente no sistema financeiro, gigantescos ao longo do tempo. Né? A outra coisa, só para a gente fechar aqui, é ver a complementariedade entre a balança comercial da Inglaterra e a balança comercial do resto dos países, principalmente países periféricos como o Brasil e outros países. Então, a balança comercial inglesa é negativa. A balança comercial brasileira é positiva. Para quem a gente vende? Para a Inglaterra. Né? Inglaterra compra de quem? Do Brasil, né? Ou de outros países. Certo? E como que a Inglaterra financia essa compra? Certo? Ela financia porque o Brasil paga o custo do comércio, certo? Os fretes e os seguros do comércio, e principalmente paga juros para a Inglaterra porque recebeu dinheiro emprestado. Então, a Inglaterra tem uma balança de serviços, uma balança de rendas e serviços positiva, enquanto que o Brasil tem uma balança negativa. Né? No final das contas, a balança de transações correntes da Inglaterra ela acaba sendo ou zero ou positiva. Né? E a balança de transações correntes dos países em desenvolvimento acaba sendo ou zero ou negativa. Para pagar essa balança de transações correntes negativa no resto dos países em desenvolvimento, ele precisa de dinheiro emprestado. E quem empresta? A Inglaterra. Portanto, a balança de capital da Inglaterra é negativa, então, ou seja, sai dinheiro da Inglaterra. E a balança de transações correntes, né, aqui eu estou com o velho balanço de pagamentos. Né, e aqui a balança de capital dos países, como o Brasil, são receptores de dinheiro. Né? A Inglaterra manda dinheiro, a gente recebe. Né? Para que a gente faz com esse dinheiro? A gente paga os juros, certo? E os serviços que a gente recebe da Inglaterra, né, os juros e os serviços financeiros e de comércio. A gente também recebe algumas exportações, algumas importações para nós, exportações deles, que a gente paga, certo? Com exportações nossas de café, mais esse dinheiro que a gente recebe emprestado. A gente paga essa balança de transações correntes, que acaba sendo, para nós, negativo e para eles positivo. Então, na verdade, a balança de pagamentos da Inglaterra é o inverso dos países em desenvolvimento. Isso encaixa direitinho. Esse é o século XIX. Essa divisão internacional do trabalho do século XIX. Né? E é isso que vai acontecer, tá certo? Aí, só que é isso entre Brasil, ou país em desenvolvimento, e a Inglaterra. Né? E o resto do mundo, certo? E o resto da América, certo? Que a gente vai ver nas próximas aulas. Aqui eu tenho o crescimento da produção industrial do mundo, a participação da produção industrial do resto do mundo, do mundo, dos países na produção industrial mundial. Né? Então eu vejo como a Inglaterra cresce a produção industrial, a participação da produção industrial dela ao longo do século XIX. Né? Que é o que a gente está dizendo aqui, certo? Apesar da balança comercial negativa, cresce as exportações inglesas e a produção inglesa vai crescer. Mas também cresce a norte-americana e a alemã. Então, eu também estou vendo o crescimento disso. E aí, se a gente olhar o final do século XIX e o começo do século XX, a gente vê que esse crescimento desses países, como os Estados Unidos, como a Alemanha, passa a ser maiores do que a Inglaterra. A Inglaterra, a partir de 1980, passa a definitivamente ser um sistema. A importância do sistema financeiro é maior que a importância do sistema produtivo industrial na Inglaterra, né? Enquanto que os países como a Alemanha e os Estados Unidos passam a assumir essa função de fábrica do mundo, certo? Foi importante na Inglaterra no começo do século XIX, até meados do século XIX, e a partir de meados do século XIX, então, eu tenho a ascensão dos ingleses, dos alemães, dos norte-americanos aqui, você poderia botar outros europeus aqui, a ponto de, no final do século XIX, os Estados Unidos já está à frente da Inglaterra. Né? Então, essa evolução dos outros países, vamos dizer assim, a gente viu, de certa forma, isso dentro do balanço de pagamentos inglês, quando a Inglaterra deixa de exportar para a Europa e para os Estados Unidos. Isso significa que a Europa e os Estados Unidos começaram a produzir essas coisas e não são mais importadoras da Inglaterra como eram no início. Né?
do século XIX, né? E a Inglaterra vai exportar essas coisas, ainda é a fábrica do mundo, mas para os países em desenvolvimento. E o desenvolvimento dos países como a Alemanha e Estados Unidos começam produzindo para dentro do próprio país, ou seja, o mercado interno desses países é alguma coisa importante, e eles vão então substituir a Inglaterra nesse mercado interno no primeiro momento, e depois, principalmente ali, mais no final do século XIX, no começo do século XX, eles começam a se lançar em direção a um comércio internacional mais forte desses produtos manufaturados, né? Então você tem aí a concorrência internacional começa a ficar forte lá por volta de 1900. Mas essas coisas a gente vê na próxima aula. Tudo bem aqui? Professor, só uma dúvida de definição. Diga. Balança de pagamento e balança comercial é sinônimo? Não. Balança comercial é uma parte do balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos ele é composto de duas balanças principais. Duas partes principais. Ainda vai depender um pouco como o professor vai dar, mas tem duas partes do balanço de pagamentos. Tem a parte de fluxos financeiros e de capital, que é a conta de capital, que a gente grosso modo chama, e tem a parte de balança de transações correntes. Né? Então, balança de capital e balança de transações correntes. São as dois componentes principais do balanço de pagamentos. Dentro da balança de transações correntes, eu tenho, aí depende também como você define, mas normalmente 3 balanças principais. A balança comercial, a balança de rendas e a balança de serviços. A balança comercial é exportação e importação, do jeito que a gente viu agora. Né? Produtos físicos, né? Soja, algodão, essas coisas. A balança de serviços são todas as transações que a gente chama de invisíveis, ou pagamentos por invisíveis. Né? E nesse caso aqui está principalmente fretes, mas está aí turismo também, está seguros, está essas coisas. E a balança de rendas é pagamento por usos de fatores de produção dos outros. Então a Inglaterra emprestou dinheiro para a gente pagou por isso, juros. Então o juros está na balança de rendas. Né? Às vezes as pessoas juntam rendas e serviços numa balança só. Então é balança comercial e balança de rendas. Ainda tem uma tal de transferências unilaterais, mas deixa isso para lá. Então, a balança comercial é uma parte do balanço de pagamentos. Tá? Isso é importante. Essas coisas são de básico de economia, eu nem olho, tá? Estou pressupondo que vocês tenham isso na cabeça já, certo? Isso é introdução à economia. Então, só para afirmar, a balança comercial é uma parte do balanço de pagamentos. Né? No meu caso aqui, se a gente for olhar, deixa eu compartilhar de novo. Aqui. Peraí. Deixa eu voltar aqui para compartilhar. Onde que eu preciso voltar? Vocês estão me vendo aí, então, né? Mas vocês não estão vendo, vocês estão só me vendo, não estão vendo nada. Eu olho aqui, tá certo? Então, todos esses elementos aqui fazem parte da balança de transações correntes, que é o tal do BTC, que é a última coluna aqui. Então, dentro do BTC, dentro da balança de transações correntes, tem os dois primeiros, importação e exportações. O saldo entre os dois é a balança comercial. Então, você vê importações e exportações, depois tem a coluna saldo da balança comercial. Então, aqui é a balança comercial. Aí você tem os outros dois, fretes e seguros e juros e dividendos, são as outras contas importantes que, junto com a balança comercial, compõem a balança de transações correntes, que está aí. Né? Para botar o balanço de pagamentos como um todo, eu tenho que botar mais uma balança aí do lado, né? Que é a balança de capitais. São os fluxos de capitais. Quanto que por ano a Inglaterra empresta ou aplica de dinheiro fora da Inglaterra e quanto que a Inglaterra recebe de empréstimos ou recebe de aplicações financeiras de outros países na Inglaterra. Né? Note que os juros é pagamento por um empréstimo que foi feito. O empréstimo não está aqui, né? Porque está numa outra coluna que não botei aí, né? Que é uma coluna que completa o balanço de pagamentos. Né? Então, no balanço de pagamentos, eu vou ter a saldo da balança de transações correntes e eu vou ter um outro saldo, que é o saldo da balança de capitais. Tem as duas coisas.
né? A balança de transações correntes, você vê que são compras e vendas e pagamentos, né? A balança de capitais são os fluxos de dinheiro indo de um lado para o outro. São aplicações financeiras, aplicações, compras de empresas, são, enfim, os fluxos de capitais, né? Eu não sei, eu não vi quem foi que me perguntou, mas eu volto a perguntar. Tudo bem? Então, só para ver se eu entendi direito, na Inglaterra, a balança comercial era negativa Positiva. e a de pagamentos positiva. O balanço de pagamentos, normalmente, ele sempre meio que zera, tá? A Ah, balança comercial era negativa e a balança de transações correntes era positiva. Por quê? Porque a Inglaterra ela tinha exportações menores do que as importações. Então, a Inglaterra importava mais do que exportava, né? O que já muitas vezes as pessoas costumam errar nisso. Mas, então, essa é a primeira coisa. A Inglaterra exportava menos do que importava, né? O que ela importa? Bens de consumo, normalmente, né? É, café, banana, açúcar, algodão, essas coisas. O que ela exporta? Manufaturas. Têxteis, principalmente, mas ferro, panela, cutelaria e produtos mais complicados, do tipo aparelhos ferroviários, essas coisas todas, né? Então, mas de qualquer maneira, o saldo da balança comercial é negativo. Mas como é que ela compensa isso? Por que ela consegue? Porque ela recebe dinheiro nos serviços. Que serviços que ela oferece para o resto do mundo? Serviços comerciais. Então, mesmo as exportações brasileiras de café, elas entravam em barcos ingleses e pagavam pelo transporte, que é o frete. Então, o frete não está nas exportações nem nas importações. O que está nas exportações e importações é o que a gente chama de free on board. Né? O pagamento é o valor do produto, né? Sem frete, sem seguro, sem nada disso. Então, o comércio que a Inglaterra promovia para o resto do mundo pagava para a Marinha Mercante inglesa fretes e seguros, que é essa coluna aí, fretes e seguros. Que ela, junto com a balança comercial, é uma outro componente, mais um componente da balança de transações correntes. Então, você olha, logo no primeiro ano, lá 21, 25, só de fretes ela já tem mais do que o saldo negativo da balança comercial, né? E ela tem mais uma coisa que ela recebe de fora. Dinheiro que ela emprestou, as pessoas pagam juros para ela. Então, ela é meio um banqueiro aí do mundo. Já era no começo, você já vê que no começo ela já era. E no final você vê que é grande, né? É bem maior já. Então, você vê no final quanto que ela recebe de juros, aí é do resto do mundo, mais do que ela paga. Então, ela recebe de juros e recebe de fretes e seguros muito mais do que ela recebe, do que ela tem de negativo no saldo só de exportação e importação. É isso que diz a balança de transações correntes, né? Para fechar um balanço de pagamentos, eu tenho que entender ainda o que aconteceu nessas datas em termos de fluxo de capitais. Se a Inglaterra emprestou ou se a Inglaterra recebeu dinheiro de fora, né? Normalmente, quando um país tem um saldo da balança de transações correntes, como na Inglaterra aí, muito positivo, né? Ele é positivo aí, você vê que ele tem um saldo, ele recebe mais dinheiro do que ele paga na balança de transações correntes como um todo. Na balança comercial, ele paga mais do que ele recebe. Mas se juntar o que ele ganha de serviços de frete, de comércio, e o que ele ganha de serviços bancários, incluindo os juros das dívidas, ele recebe mais dinheiro do que ele paga. Então, ele é superavitário na balança de transações correntes da Inglaterra, nesse sentido, né? Normalmente, os países que são superavitários nas balanças de transações correntes, eles são emprestadores de dinheiro, né? Porque esses juros eles só vieram porque a Inglaterra, em algum momento, emprestou dinheiro. Então, a conta que não está aí é uma conta chamada balança de capital, que deveria estar aqui do lado, que eu deveria ter colocado, né? Que mostra quanto de dinheiro por ano a Inglaterra empresta para os outros países, ou que, enfim, investe em outros países, né? Faz investimento estrangeiro direto, ou empréstimos, ou qualquer coisa parecida, que é a conta que falta aí. Normalmente, como esse saldo do balanço das ações correntes, saldo BTC, é positivo, né? Isso significa que a Inglaterra emprestou dinheiro desses anos todos, né? Então, ela emprestou dinheiro, tanto é que nos anos seguintes ela recebeu esse montante todo aí de juros e dividendos, né? Talvez num ano ou no outro ele não tenha emprestado nada, mas, em geral, a maior parte dos anos a Inglaterra deve ter emprestado dinheiro,
porque senão não pagariam os juros que entrou aí. Tá? Então tem que tomar cuidado aí com a operação toda do balanço de pagamentos. Né? O balanço de pagamentos todo ele em geral, um balanço de pagamentos, no sentido técnico da palavra, ele é zerado, certo? Ele é zero. Né? Mas, às vezes, você tem. Né? Ele zera porque varia as reservas do país. Né? Isso é contabilidade nacional, balanço de pagamentos, eu não sei se vocês já viram, certo? Quer dizer, normalmente é o curso de contabilidade social que dá isso, né? Não sei, acho que era, pelo menos. Tá? Aqui eu só estou com um pedaço do balanço de pagamentos em inglês, só a balança de transações correntes. Então falta a balança de capital aí para fechar a coisa toda. Mas eu acho que ficou claro a dinâmica toda de como é que funcionava o setor externo da Inglaterra. Ela era grande exportadora, mas grande importadora. Até maior importadora que exportadora. Mas ela ganhava muito dinheiro, porque as pessoas pagavam para usar os navios ingleses, pagavam seguros para segurar as transações feitas nos navios ingleses, e ainda recebiam dinheiro emprestado da Inglaterra e pagavam juros por esse dinheiro emprestado da Inglaterra. Essa é a Inglaterra no século XIX. Beleza? Tá certo, obrigado, professor. Imagina, não deixe de perguntar, essas coisas são importantes, hein? Porque isso pode ser pegadinha de prova. Hein? O que mais? Mais perguntas, colegas? Deixa eu interromper aqui. Beleza, então. Nenhuma pergunta? Vou interromper a gravação aqui.